Quando alguém nos pede perdão e dizemos eu não perdoo, quem perdoa é Deus, a gente está cometendo um equívoco. Deus sempre perdoa, porque Ele abre um espaço para que possamos recomeçar isso num plano maior. Mas nós, num plano menor, precisamos perdoar uns aos outros, pois se alguém nos pede perdão, ele está nos pedindo ajuda e conceder o perdão é a oportunidade que eu estou dando ao outro de aliviar-se de uma culpa. É lhe dar a liberdade na medida que o outro necessita desse apoio para se libertar da culpa. E isso é necessário mesmo que eu não me sinta magoado. Eu preciso materializar esse perdão através das palavras. Eu te perdoo, pois isso vai libertar o outro, porque cada um está numa condição de consciência e ele tem necessidade de ouvir isso. Então eu tenho que dar isso através da materialização. Pois se uma pessoa que tem algum conflito com você te procura depois de anos para resolver essa situação, é porque essa pessoa tem a necessidade de se libertar dessa culpa. E mesmo que eu não consiga perdoar no momento, eu não posso encerrar o assunto. Eu tenho que pelo menos deixar uma janela aberta para essa possibilidade. Falando, por exemplo, no momento eu não consigo te perdoar, isso mostra que você se predispõe em um outro momento, né, através de um preparo pessoal, para poder tomar essa decisão. Quando fazemos dessa forma, não ficamos cristalizados na mágoa e permitimos que o outro não se cristalize na culpa, pois deixamos uma janela aberta para que haja esse entendimento. Quando eu digo nunca vou te perdoar, estamos dando os primeiros passos para cavarmos a nossa própria cova, pois somos espíritos imortais e iremos carregar isso para outras existências. Né? Então, num futuro, nós vamos ter que resolver isso. Nesse caso, essa janela que você fechou vai te sufocar e esse sentimento pode se transformar de uma mágoa em ódio e depois em vingança, e essa situação pode perdurar por outras existências. E assim, de vítima que você foi, você se transforma num algoz obsessor. Então, às vezes é necessário esse limite de tempo para reflexão, pois cada um tem um tempo. E não fechar a janela é não se cristalizar, porque quando você propõe esse tempo, você se propõe a refletir sobre a situação. A palavra perdoar possui o prefixo per, e esse prefixo já sugere um tempo para a conclusão. Por exemplo, pernoitar é passar uma noite. Percorrer é dar uma longa caminhada. Então, não é em alguns minutos que você vai percorrer esse trajeto. Às vezes, você vai necessitar de um dia, outros necessitam de um mês, um ano, precisa de uma encarnação inteira, e outros alguns milênios. E por isso que o próprio Cristo diz: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade, te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Ali Jesus nos advertia sobre a necessidade desse entendimento para não perdurar o nosso sofrimento através dos séculos. Pois o juiz são as leis divinas que me mandam para a prisão, que é do sofrimento íntimo ou do corpo físico, ali ficando preso em expiatório reajuste das leis terrenas, em reencarnações sucessivas, até a resolução do conflito. Então ali Jesus já estava nos advertindo da importância disso. Então fazer um percorrido do perdão depende da velocidade e principalmente da sua vontade. E aí está a solução. Então, quando começamos a fazer o exercício de perdoar diariamente pequenas situações, começamos a nos fortalecer para um perdão maior. Por exemplo, tem uns que perdoam a velocidade da luz, como Cristo, que no alto da cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas há aqueles que no mesmo período do Cristo estão percorrendo esse caminho até hoje. Pois o Espírito não morre. E aquele perdão que ele não conseguiu dar se transformou em ódio, fazendo com que ele se tornasse em um algoz
e de vítima passasse a ser um perseguidor ao longo dos séculos. Tanto a mágoa como a culpa que guardamos e alimentamos são elementos dilaceradores da alma, que, se não resolvidos, não só vão atrapalhar a nossa emocionalidade, mas também pode nos levar a um surto de natureza psiquiátrica, desencadeando até o suicídio, ou podendo se materializar como uma doença orgânica grave. Nós temos exemplos muito fortes narrados no próprio Evangelho em relação à culpa, que é o caso de Judas e Pedro. Judas, ele entregou Jesus, ele ama, ele amava, a gente diz ama porque ninguém morre, né? Hoje Judas já é um espírito sublimado e o pessoal ainda fica falando, julgando as atitudes de Judas até hoje. Mas Judas era um espírito, um discípulo que amava o seu mestre. Ele tomou aquela atitude de vendê-lo por aquelas moedas, mas ele tinha outra intenção. E quando ele viu que aquilo que ele tinha feito não era aquilo que ele queria que acontecesse para o mestre, ele não aguentou a culpa, porque ele amava o mestre, ele não queria que aquilo acontecesse. Ele fez o quê? Se matou. E Pedro também cometeu um grande, vamos dizer assim, um grande crime com Cristo, no sentido que ele era um grande amigo de Jesus. E no momento que ele mais que Jesus precisava dele, ele negou a amizade com o Cristo. E ele fez isso com Jesus olhando nos olhos dele, enquanto aqueles perguntavam para Pedro: olha, você não é amigo daquele de Jesus? Ele dizia: não, não conheço esse cara. Não, mas a gente viu você com ele. E Jesus olhando nos olhos de Pedro. Ele falou assim: não, nem sei quem é, nunca andei com isso. A culpa também caiu em Pedro. E o que ele fez? Ele se reergueu e se transformou em um dos maiores apóstolos de Jesus. Ou seja, dois personagens que tomaram decisões diferentes. Um caiu na culpa e foi para o fundo do poço. O outro bateu no fundo do poço e se transformou em um grande apóstolo. Então são essas decisões que fazem diferença na nossa vida. Então, do jeito que fizermos, do tempo que levarmos, é necessário entender que o perdão é uma necessidade nossa e não do outro. Ou seja, tanto eu me perdoar para me libertar de uma culpa e seguir, como perdoar o outro para que aquela mágoa não me transforme num algoz. Perdoar não implica que você tenha que ficar do lado da pessoa, mas sim se libertar da culpa ou da mágoa para seguir a sua iluminação. Pois a questão é me libertar e libertar o próximo. Perdoar não é esquecer, mas lembrar sem sofrer. Mas você pode me perguntar: mas se o outro não me perdoar, eu vou me cristalizar na culpa? Você não se esqueça de que Jesus não condenou a mulher adúltera. Pelo contrário, ele diz: levanta, eu não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ou seja, saia da culpa e faz agora da forma certa. Ande e não desista de você, pois eu não desistirei. Lembra-se que o mestre também disse: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, não temos necessidade de andar no sofrimento para nos redimirmos perante a lei divina. Podemos fazer o mesmo caminho através do amor. O amor por nós e pelo próximo.